A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira 4. Magno dos Santos Neri Barbosa, de 31 anos, sobrinho da empresária Eliane Alves dos Santos, apontada como principal suspeita de matar a cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, em Ubatuba. Segundo a investigação, ele é suspeito de participação no homicídio e na ocultação do cadáver. A prisão ocorre menos de 24 horas após a captura de Irimar Castilho, companheiro de Eliane, investigado pelos mesmos crimes. Com a captura de Magno, a Polícia Civil afirma que todos os investigados com mandados de prisão decretados pela Justiça já foram localizados e presos. Eliane Alves dos Santos é apontada como autora dos disparos que mataram a cozinheira. Já Irimar Castilho, preso na segunda-feira, 3, e Magno são investigados por participação no homicídio e por ações para ocultar o crime. A Polícia Civil fez uma nova prisão na investigação da morte da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar. O companheiro da principal suspeita do crime foi detido por determinação da Justiça. Policial militar da reserva, ele está detido no litoral norte. Isso mesmo, Thalita, segundo a Polícia Civil, Irimar Castilho, de 55 anos, companheiro de Eliane Alves dos Santos, foi preso ontem à noite em Ubatuba. As investigações apontam um envolvimento dele no crime. Ele é militar da reserva, por isso está detido no batalhão da Polícia Militar em Caraguatatuba, e ele deve passar por audiência de custódia ainda hoje e deve então ser encaminhado para o presídio da PM em São Paulo, o Romão Gomes. Há um outro mandado de prisão temporária expedido pela Justiça para o sobrinho de Eliane, de 31 anos. Ele também é suspeito de envolvimento no crime, inclusive em depoimento ele confessou o envolvimento no crime, mas não foi preso porque ele já não estava no flagrante. Buscas pelo sobrinho foram realizadas ontem e hoje também de madrugada pela Polícia Civil. Nós conversamos com o Dr. Tadeu, delegado titular da DIG aqui de São Sebastião, que é responsável pelo caso. Vamos ouvi-lo. A DIG de São Sebastião concluiu o inquérito policial que apurava a morte da senhora Berenice, ocorrida em Ubatuba, no dia 30 de junho de 2026. Com isso, representou pela prisão preventiva de Eliane, que já estava presa temporariamente, e de mais 2 investigados, seu atual companheiro e seu sobrinho. Na data de ontem, a Polícia Civil capturou o atual companheiro de Eliane, que passará por audiência de custódia nesta data. Segundo a Polícia Civil, quem atirou em Berenice foi a própria Eliane. Como o delegado já adiantou, a prisão da patroa foi convertida de temporária para preventiva. E com isso, ela deve sair da delegacia de Caraguatatuba, onde está desde que foi presa, e ir para um presídio de Tremembé, um presídio feminino em Tremembé, talvez amanhã. Ainda segundo a Polícia Civil, a motivação do crime foi uma dívida trabalhista e, inclusive, Eliane chegou a pesquisar os direitos trabalhistas da Berenice. Sobre o sangue encontrado na caminhonete de Eliane, que já foi confirmado é um sangue humano, o Instituto de Criminalística, localizado em São Paulo, ainda não divulgou o resultado do DNA. Nós vamos conferir mais detalhes em uma reportagem. A cozinheira Berenice Ramos de Aguiar desapareceu no fim de junho depois de sair para trabalhar em Ubatuba. No início da investigação, a patroa dela, a empresária Eliane Alves dos Santos, afirmou que tinha dado uma carona para Berenice e a deixado em um ponto da cidade após o encerramento da relação de trabalho entre as duas. A Polícia Civil encontrou contradições nos depoimentos prestados pela investigada. Os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança, ouviram testemunhas, cumpriram mandados de busca e apreensão e passaram a tratar o caso como homicídio. Durante as investigações, cães farejadores apontaram a presença de sangue na caminhonete usada pela empresária. Peritos também fizeram exames no veículo e vários materiais foram apreendidos para análise. As buscas mobilizaram equipes de São Paulo e no Rio de Janeiro. 17 dias depois do desaparecimento, o corpo de Berenice foi encontrado em uma área de mata de difícil acesso em Angra dos Reis. A Polícia Civil afirma que o inquérito está na fase final e ainda depende da conclusão de laudos periciais e de outras diligências. As 3 pessoas acusadas de envolvimento no assassinato da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar, em Ubatuba, estão presas. A ex-patroa de Berenice, o namorado e o sobrinho da empresária agora são réus na justiça.
A Polícia Civil aponta que Berenice foi morta depois de uma discussão com a patroa Eliane Alves dos Santos por causa de verbas trabalhistas. A investigação afirma que o crime foi na caminhonete da empresária. Magno dos Santos Nery Barbosa, sobrinho de Eliane, dirigiu o veículo. Berenice estava no banco do passageiro e Eliane no banco traseiro. Segundo a denúncia do Ministério Público, durante o trajeto pela Rio Santos, Eliane atirou na cozinheira. Eliane disse à polícia que tinha deixado Berenice em um trecho de Ubatuba, mas os policiais confirmaram que o carro dela seguiu para o Rio de Janeiro no mesmo dia. O corpo da cozinheira foi encontrado em uma área de mata de Angra dos Reis 17 dias depois do desaparecimento. As perícias identificaram sangue na caminhonete de Eliane e no carro de Irimar Castilho, namorado dela. Os peritos também identificaram marcas compatíveis com disparos de arma de fogo na caminhonete da empresária. Eliane dos Santos está presa desde o dia 10 de julho. Irimar Castilho foi preso na segunda-feira em Ubatuba. E Magno dos Santos Nery Barbosa foi preso ontem também na cidade. O conjunto de provas levou o Ministério Público a denunciar os três. A denúncia foi aceita pela Justiça. Eles agora respondem por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. A advogada de Magno preferiu não se manifestar. Já a defesa de Irimar afirmou que ele é inocente. E o advogado que representava a Eliane deixou o caso. Nós ainda não conseguimos contato com a nova defesa dela. Dr. Jean Paulo Pereira, que é o advogado da família Berenice. A família da senhora Berenice, aqui eu falo na pessoa dos 3 filhos que ela acabou deixando aqui nesse plano nosso terrestre, eles ficaram extremamente satisfeitos. Com o trabalho extremamente diligente da Polícia Civil do Estado de São Paulo, focando ali única e exclusivamente na unidade de Ubatuba. Segundo ponto, a prisão dos 3 envolvidos, dos 3 investigados que se tornaram réus na justiça, foi encarada também por parte dos 3 filhos da senhora Berenice como uma justiça preliminar. Eles estão com sentimento de justiça mesmo, porque eles não conseguem, isso é óbvio, não seria diferente, né? Eles estão bem inconformados com tudo isso que aconteceu com a mãe deles. Essa questão dos 4 disparos que a Eliane faz na Berenice, isso no banco traseiro, sendo que esses disparos teriam acertado o tórax dela, ela teria entrado atrás do motorista. Já tem algum laudo que mostra qual foi a dinâmica desse crime dentro do carro? Positiva, tanto, senhora Patrícia, que o Ministério Público do Estado de São Paulo, quando oferece a denúncia contra os 3, Eliane, Irimar e Magno, além da qualificadora do motivo fútil, coloca também a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. Em breves palavras aqui, para a gente não se alongar muito nessa questão técnica, isso nada mais representa do que uma forma de você praticar o crime de homicídio e não dar a chance, não dar a possibilidade da vítima se defender. Ou seja, o que nós temos a princípio é que esses disparos, ela nem sequer presenciou, ela não esperava esses disparos. Agora, com relação à pergunta sua também foi se você já tem um quadro dessas lesões. Se no laudo já existe essa questão, né, que as perfurações foram de tórax e cotovelo. Vi que há perfurações no tórax, sim. Com relação à perfuração do cotovelo, não cheguei a visualizar isso no laudo necroscópico, e isso com certeza não vai ser a causa da morte, mas vai ser apresentado sim. O que mais, Pati? Não, é que também no laudo, eu li todo o inquérito, doutor, e existem também sangue no encosto da cabeça do banco onde a Berenice estava, no cinto de segurança, no banco traseiro, no encosto de cabeça e no chão. A gente sabe que o luminol detectou aí tudo isso dentro do carro durante a perícia, né? O que aconteceu com o outro carro onde estava o bombeiro, que também teve encontro aí de sangue? O que aconteceu? Poderia ter sido do local do crime, que também sujou de sangue o carro que era do bombeiro, já que o crime aconteceu dentro de uma picape? Exatamente. Eu acho que o segundo veículo que a senhora menciona seria um Renault Oroch, correto? Isso.
que é de propriedade do senhor Irimar. Realmente, a senhora está coberta de razão, ainda não há esse desfecho nos autos do inquérito policial e agora nos autos da ação criminal. O que se tem desse veículo Oroch é que ele chegou a fazer o mesmo trajeto que essa Nissan Frontier fez. A Nissan Frontier fez na data de 30 de junho e esse veículo da Renault fez esse trajeto nos dias 5 e 6 de julho. Ou seja, a dona Berenice já estava morta, logicamente, já tinha sido assassinada, e ele acaba fazendo o mesmo trajeto. Com que finalidade? Com que intuito? Com o oferecimento da denúncia, nós temos, além do crime de homicídio, também ocultação de cadáver e o crime de fraude processual. Não sabemos ainda se o sangue que foi encontrado nesse veículo Oroch pertence ou não à senhora Berenice. O que nós sabemos é que esse veículo foi utilizado sim, ele é um instrumento nessa empreitada criminosa, mas ele se liga intimamente ao crime de fraude processual, porque de acordo com o que foi colhido pela Polícia Civil e posteriormente oferecida a denúncia pelo Ministério Público, esse veículo serviu ali como uma forma de fazer esse trajeto e ir destruindo provas nesse trajeto, justamente para impedir que a autoridade policial, os investigadores da Polícia Civil conseguissem localizar esse corpo, muito provavelmente. Eu gostaria que o doutor confirmasse essa informação do oferecimento da denúncia, se foi feito ontem, e se os 3 são corréus na questão do homicídio, ou se tem alguém que somente responde por ocultação de cadáver e outros crimes conexos. Gostaria de saber isso. A denúncia foi oferecida no dia 31 de julho e a denúncia foi recebida na segunda-feira, já dia 3 de agosto. Pelo que vejo aqui na denúncia, respondem pelos 3 tipos penais. Isso esclarece para nós o fato de os 3, né, o que a assistência à acusação vai buscar, irem a júri para responderem por esse homicídio aí. É bem esclarecedor. A família quer, no modo geral, tanto agora quanto a médio prazo quanto a longo prazo, é buscar justiça. Justiça pela vida que foi ceifada, pela vida de uma pessoa inocente. O que nós aguardamos como assistente de acusação desses 3 filhos da dona Berenice? O deslinde processual, a marcha processual normal. Os 3 advogados de defesa já constituídos no processo vão apresentar a primeira defesa, que a gente chama de resposta à acusação, vai ser marcada uma audiência e a gente vai ter uma sentença daqui 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Essa sentença não é de condenação, é uma sentença de pronúncia para que os 3 réus vão à júri popular. Não sei daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, não vou saber te precisar quando. Então, em resumo, o que a família quer é justiça pela vida da senhora Berenice. Padula, o cara tá rindo, Padula. É isso mesmo? Inclusive os colegas ali concordaram. Cara, o cara tá rindo. Será que ele tá achando graça da situação ou alguém contou uma piadinha pra ele ali no... Não, aí... Olha aí, Padula, o cara tá rindo, bicho. É importante destacar, viu, Mar, que ele ficou desaparecido durante toda a investigação. Então, desde o dia 30 de junho, quando a Berenice fica desaparecida ali, melhor dizendo, e que as investigações começam, que teve a prisão dia 10 de julho da patroa, né, que imagens foram encontradas, né, enfim, que o desenrolar do caso aconteceu, ele ficou desaparecido durante todo o tempo. Só que é o seguinte, desaparecido fisicamente, porque esse homem foi citado em vários momentos do crime, incluindo na ajuda que ele teria dado à tia. A tia, no caso, a patroa, né, a Eliane. Então esse rapaz, o Magno, ele é Magno dos Santos Nery Barbosa, de 31 anos. Ele teria inclusive participado da execução da Berenice e na ocultação do cadáver. Esse homem, ele é responsável por ter, de acordo com as investigações, possivelmente executado a Berenice e, na sequência, desovado o cadáver. E aí responde, Omar, uma pergunta crucial das investigações. Porque a Eliane, primeiro, nunca agiu sozinha. Segundo, tinha que ter alguém com mais força para poder arremessar o corpo dela naquela ribanceira. Exatamente. Gente, inclusive ele é citado em vários momentos
do caso aí, né? Principalmente no fato de que ele teria sido acionado pela tia, pela patroa, né? Para levar o corpo, né? Ou então a Berenice para um hospital. Inclusive, há testemunhas que relataram a participação do próprio Magno, né? Ney, que ele tem um apelido de Ney também, nesse quesito do crime. Então, depois que ele participa do caso, não se tem notícias mais. Não se tem notícias mais desse homem. Ele participa. Ali falam que a tia teria chamado ele para poder levar a Berenice no hospital devido à gravidade das agressões que ela sofreu. E aí, depois que esse homem é citado, tá aí ó, a imagem. É claro, é nítido, é claro da situação. Agora, Ilmar, eu não sei. Eu acredito que alguém deve ter falado alguma coisa pra ele. Não é possível, Padre. Isso aqui é... Eu acredito, eu não quero, sabe? Eu não quero achar... Eu vou deixar travada a imagem, joga pra mim não. Eu quero que quem está nos assistindo agora consiga refletir tudo que a gente tá falando aqui. O Padula explicou esse caso a gente tá em cima há dias explicando, tentando achar o que aconteceu, dar uma resposta pra família. Com a Vanessa. Oi? Eu tô com a Vanessa aqui, no comentário que ela fez. O que a Vanessa falou? Ela comentou, ele está rindo, esse riso é uma ofensa à sociedade. Exatamente isso, gente. Esse homem que estava foragido até hoje, envolvido na morte de uma senhora que foi morta e jogada com seu corpo desovado na mata, na estrada de Ubatuba, o cara, quando é preso, ele tá rindo. Esse é o real descaso com a sociedade.